Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Olha só, a quantidade de pessoas que eu tenho encontrado esses dias que chama esse programa de Fala Jovem. É um negócio muito engraçado, né? Fala Jovem é um quadro do programa. O nome do programa é Os Dias da Minha Mocidade. Está começando mais uma edição desse programa. Esse encontro gostoso, esse encontro que nos traz ensino, informações e orientações na palavra e que é feito por jovens para jovens. É um programa que tem você que está aí, que é jovem, dos 5 aos 100 anos de idade, não importa, que a juventude, ó, está aqui na cabeça. Então é para você esse programa, uma alegria saber que você está desse lado da tela. E, já sabe, está assistindo pelo YouTube? Curta, comente e compartilhe. Isso é muito bom para fazer com que o programa seja oferecido para mais pessoas que precisam ouvir aquilo que tem sido trazido aqui. E agora você vê a turma que está aqui no programa, você já sabe que a proposta do programa agora é fazê-lo em 2 etapas. Na semana passada nós já começamos com esse mesmo tema, que daqui a pouquinho a Nínive vai falar sobre ele, e que a gente está fazendo agora a sequência desse tema. Então, se porventura você não assistiu o programa da semana passada, no canal da igreja no YouTube, você vai lá e assiste. É importante porque você vai entender a sequência que nós vamos estar trabalhando nesse programa e isso, como eu disse, é necessário, tá bom? Então tá feito aí o convite e a recomendação para você assistir também o programa da semana passada. Primeiro eu quero cumprimentar o pastor Gilson. Pastor Gilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos jovens que estão aqui presentes, também os telespectadores estão participando conosco da nossa programação de hoje, a paz do Senhor Jesus. Muito bem. A minha colega Nínive, que passou a também compor a equipe de produção desse programa, estava conosco semana passada. Nínive, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, pastor Gilson, os jovens que estão aqui conosco, você também que nos assiste, é uma bênção maravilhosa participar desse programa com o pastor Gilson, que já foi meu pastor em Santa Lúcia. Tive esse prazer. Pastor Gilson. Você é culpado, né, Gilson? Eu sou culpado. Nínive, olha só, na semana passada, a gente teve que ir para o Google Maps para descobrir onde é que essa turma é. Então me fala aí, eles são de onde? Eles são, pastor Josias, de Bom Jesus do Norte, de Apiacá e de São José do Calçado. Muito bem. Que, como o pastor Gilson falou, fica aqui na região sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, divisa ali naquele miolo ali, meio carioca, meio capixaba, meio mineiro. Eu sei que tem uma tríplice fronteira ali naquela região, não é? Isso. Né, Gilson? A gente conhece ali. Sejam bem-vindos, amém? Mas vamos lá, Nínive, vamos começar então com a participação dos jovens. Como é que tá? Vamos, pastor. Hoje nós continuamos com o tema Dons Espirituais. E no programa da semana passada, as jovens de Bom Jesus do Norte que trouxeram as perguntas. Hoje nós vamos aqui direcionar os jovens de Apiacá e de São José do Calçada que estão aqui com as perguntas para o pastor Gilson, também para o pastor Josias. Então nós vamos começar aqui agora com o jovem André, que tem uma pergunta. A paz do Senhor Jesus, pastor. A minha pergunta é a seguinte. Eu sou, primeiramente, voltando, eu sou André, da igreja de Apiacá, do Polo de Apiacá, do pastor César. E agora voltando à pergunta. No ministério do Senhor Jesus, nós sabemos que teve muitas operações de maravilhas, né? O dom de maravilhas ocorreu muito no ministério do Senhor Jesus. Inclusive com a multiplicação dos pães, dos peixes, ressurreições, etc. Muitas operações. Aliás, a primeira operação do Senhor Jesus, um milagre que ele operou foi fazer água transformar em vinho nas bodas de Caná. Mas como que isso ocorre nos nossos dias? Como que ocorrem as operações de milagres, de maravilhas nos nossos dias atualmente? Muito bem. André, essa pergunta tem um sentido muito especial porque ela fala de algo que o Senhor nos ensinou com relação aos dons de maravilhas. Primeira coisa é que o Senhor Jesus, quando ele operou sinais de maravilhas, uma coisa interessante a observar é que ele tem a essência, ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele tinha a autoridade de, em nome dele próprio, poder operar sinais, né? E até mesmo maravilhas. E muitas vezes, como ele próprio disse, eu opero esses sinais pelo dedo de Deus, expressão que o Senhor Jesus usou. Muito bem. Agora, nos dias de hoje,
qual é a compreensão que nós temos com relação aos dons de curar e maravilha? Especificamente, né, na pergunta, os dons de maravilha. É muito importante isso, por quê? Porque o propósito dos dons espirituais na igreja, como já dissemos na ocasião anterior, é edificação da igreja. Então, a maior maravilha que nós temos na igreja é a maravilha da salvação. Então, quando há uma operação de milagres, que a palavra maravilhas ou milagres é a mesma coisa. Quando há uma operação de milagres na igreja, o objetivo principal é exatamente o nome do Senhor ser glorificado e o resultado disso for espiritual, ou seja, o resultado de salvação. O próprio Senhor Jesus deu demonstração disso em certos momentos, como foi o caso da cura do paralítico, que é aquele homem que foi levado numa cadeira, colocado diante de Jesus. Então, ele primeiramente perdoou os pecados daquele paralítico. Depois, então, ele operou o sinal. Para mostrar o quê? Que o objetivo dos dons espirituais na igreja é a edificação espiritual da igreja. Por exemplo, não é importante que nós façamos propaganda com relação a dons espirituais. Eu, aliás, tive uma experiência, André, que foi interessante. Eu era pastor da igreja de Boa Esperança, no norte do Espírito Santo. E um dia entrou lá uma mulher cega e voltou e saiu vendo. E ela era cega de nascença. Essa senhora, essa mulher, inclusive, o senhor tinha dado uma revelação 30 dias antes, eu estando lá presente, que ia entrar uma pessoa cega e ia sair vendo. Mas no dia que eu estava lá não aconteceu nada. 30 dias depois, eu não estava presente, chega lá essa senhora sendo levada pela irmã dela. Isso, a minha irmã teve um sonho, disse que se entrasse no sonho, ela entrava aqui nessa igreja e saía daqui vendo. Aí o obreiro tremeu naquela hora, né? Falou, não, só leva lá para dentro, nós vamos assistir o culto e vamos orar por ela e tudo. Resultado, para resumir a experiência, uma experiência maravilhosa, o resultado, terminado o culto, os diáconos, os obreiros, as irmãs, foram tudo lá para uma sala à parte para orar por ela, aquela história toda. E aí, os diáconos não tinham terminado ainda a oração, a mulher já estava gritando, eu estou vendo, virou para a irmã dela, como o seu rosto é bonito. Aí fez aquele negócio, ele saiu debaixo da mão dos diáconos e saiu pela rua. Aí a oração teve que terminar, né? Aí saiu pela rua, dizendo para todo mundo que estava vendo, entrei na igreja Maranata, voltei vendo, e aí foi aquela porção de gente, a casa dela encheu de gente. Aí quando eu fiquei sabendo, em Vitória, 250 quilômetros de distância, eu então falei para eles, era 11 horas da noite, falei para eles, faz o seguinte, corram lá na casa agora, aproveita todo mundo que está lá e diz o seguinte, quem curou foi Jesus Cristo, não foi a igreja Maranata. Faz um apelo e Deus vai salvar vidas. Resultado, nós em 3 meses estávamos ali com um salão naquele local, já com 45 pessoas convertidas. Então o grande segredo, a pergunta é, como é que são esses dons de maravilhas hoje? Como é que nós vemos isso? Nós não vemos isso hoje como um destaque de pessoas. Por exemplo, o Espírito Santo deixou para operar o sinal no dia que o pastor não estava lá. Para não dizer assim, mas o pastor estava lá, então o pastor é poderoso. Não depende de pastor, depende de uma operação do Espírito Santo. Os diáconos que foram orar também, não foi um diácono que orou, foram todos, o corpo estava ali presente. Então os dons de curar e dons de maravilha pertencem ao corpo. E é assim que nós vemos hoje, e temos tido, por sinal, na Igreja Maranata, nós temos tido vários sinais, até de casos de ressurreição nós temos tido, mas não propagamos isso, não fazemos propaganda disso. Pelo contrário, isso é para edificação espiritual. Essa igreja lá em Boa Esperança, ela começou num lugar que nós estávamos orando para que Deus levantasse uma igreja lá. Tinha um grupinho que ia para lá dar assistência numa casa e tudo. Em 9 meses foi preciso comprar um terreno e adquirir uma propriedade, construímos o templo porque o número de gente já tinha passado de 100 pessoas. Então está lá o sinal, hoje é um município que tem só de igreja Maranata, o município de Boa Esperança, tem 7 igrejas. Então, qual é o objetivo hoje que nós vemos dons espirituais, vemos maravilhas? Não é para dizer assim, eu quero ver maravilha, quero ver uma maravilha, eu quero ver morto ressuscitar. Aí você pergunta a pessoa assim, mas vem cá, você quer ver um morto ressuscitar na sua família? Aí ninguém quer ver, né? Porque para ressuscitar tem que morrer primeiro. Tem que morrer primeiro, ninguém quer ver. Então, essa curiosidade, essa propaganda de maravilha, nós não fazemos isso. Pelo contrário, o objetivo é o crescimento espiritual da igreja, é salvação de vidas. Glória a Jesus. E aí, respondido?
Respondido. Muito bom. Pastor Gilson, a gente tem visto essa operação, aliás, a maneira como o Espírito Santo tem operado, sobretudo nesse momento da história da igreja, né, no preparo da igreja para o arrebatamento, a maneira maravilhosa, né, como nós temos visto, inclusive, a identificação de pessoas que dizem, foi comigo e sou eu, né, no culto profético. Tem sido algo notável aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito. E é interessante porque essa operação do Espírito Santo, ela vai além dos limites do nosso país. Quer dizer, o mesmo Espírito que opera aqui, ele opera nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim. Há muitas experiências nesse sentido. E você é responsável pela obra ali na Ásia, no Extremo Oriente, não é isso? Uhum. Que é aquela região ali. E nós temos uma convidada que está conosco esses dias aqui, que trouxe uma experiência. Você quer falar sobre isso, apresentá-la? Sim, perfeitamente. Nós estamos tendo aqui nesses dias a presença de uma jovem da nossa igreja em Seul, na Coreia do Sul. Nós temos uma igreja lá há mais de 30 anos. Temos até pastores nossos que são ordenados pela Igreja Maranata, lá em Seul, na Coreia do Sul. Eu já estive lá algumas vezes fazendo seminário. E agora a irmã jovem veio para estar conosco, isso mais uma vez, porque o ano passado ela esteve aqui nessa época e foi muito bem recebida e recebeu uma bênção espiritual tão grande que ela acabou de chegar lá, já foi logo pedindo batismo, ela já foi batizada. Nós fizemos um trabalho de jovens lá na Coreia do Sul, com participação de jovens do Brasil, jovens dos Estados Unidos, e foi um trabalho maravilhoso de crescimento de grupo de jovens. E essa irmã, ela se chama Jongmin Park, ela nós chamamos de Min, né? A Min é uma jovem maravilhosa, uma serva de Deus, muito espiritual, e ela contou aqui uma experiência, né? Ela tem uma experiência maravilhosa, né, com relação aos dons espirituais, e que isso mostra que nessa experiência dela, como que lá no Extremo Oriente, né, onde ela reside, o Espírito Santo tem operado grandes sinais ali, tanto lá quanto no Japão, porque também eu venho cuidando do trabalho do Japão já há muitos anos. Uhum. Naturalmente, hoje, as igrejas do Japão e da Coreia do Sul tem um pastor específico nos Estados Unidos que cuida, é o pastor David Vieira. Ele é pastor da igreja em Washington e eu sou o interlocutor junto ao Conselho Presbiteral, ao presbitério das igrejas lá. Já estive lá várias vezes, tanto no Japão quanto na Coreia do Sul. E, portanto, dou assistência aos nossos irmãos lá, através de seminários e tudo, eles vêm aqui. Então, essa experiência da jovem, da Min, foi uma experiência assim, muito marcante, porque ela se deu exatamente no ano passado, quando ela esteve aqui no Brasil. E aqui ela pôde ter uma experiência de ouvir o Senhor falar com ela não tinha tido ainda, embora ela pertence à igreja desde criança, uhum. Mas agora, na condição de jovem, ela inclusive é universitária, estuda medicina lá na Coreia do Sul, e ela, então, teve uma experiência gloriosa, né, aqui no Brasil, inclusive, e ela conta essa experiência, porque foi uma experiência na qual Deus falou com ela, Deus se revelou a ela, e Deus mostrou para ela uma direção que ela estava precisando. E isso foi ótimo, porque ela chegando lá, depois dessa experiência, ela pôde, então, colocar isso em prática. Isso resultou num crescimento espiritual dela muito grande e dos outros jovens nossos da nossa igreja lá em Seul. Vamos ouvir, então? Vamos assistir a experiência? Pode passar. Peace of the Lord. I am Min Park from the Church of South Korea. My pastor is Hyung-gun Lee. And today I'd like to share an experience related to spiritual gifts. So in the beginning of the year, I had a dream where God told me that whatever you ask, I will do. And after I heard God's voice in the dream, I started to pray more specifically, putting all of my desires and needs without limits. So one of the prayers I made was, Lord, please allow me to see the youths and gather again with the friends in this Maranatha church in Brazil when I'm a youth,
which means in a very short time. And at that time, my school schedules weren't allowing me to visit Brazil since it's very far. But suddenly I had changes in my schedules and I could make it to visit the Manaim and visit the churches in Brazil again very soon. So this was my experience, and this is my testimony of how God really speaks through the Holy Spirit and how He operates and works in an individual's life. Peace of the Lord. Thank you. Glória a Jesus, que bênção. E você quer fazer um comentário sobre isso que ela acabou de falar? Eu diria que, no caso dessa experiência específica da jovem Min, isso trouxe para ela uma experiência assim, de crescimento espiritual muito grande, porque ela própria também, ela pediu ao Senhor que o Senhor desse a ela dons espirituais, que o Senhor usasse a vida dela, e ela tem sido aquela jovem lá na Coreia do Sul, juntamente, ela tem uma irmã também, uma irmã mais jovem do que ela, nessa faixa de 15 anos, 16 anos, esteve aqui no Brasil também, que se chama Ana, né? A Ana Park esteve aqui também, é uma menina de 16 anos de idade, e tem mais dois jovens lá que são mais firmes na igreja, instrumentista, né? E ela é que é responsável exatamente por transmitir as experiências dos dons, os dons do culto profético que eles reúnem. E o Senhor usa a Min também nos dons espirituais do culto profético. E é isso que ela contou aqui, exatamente a experiência dela, de como ela pôde aprimorar o entendimento dos dons espirituais e isso ser uma bênção para a vida dela, porque ela tinha pedido ao Senhor isso e o Senhor concedeu para a edificação espiritual da irmã. Glória a Jesus. A operação do Espírito Santo não tem fronteiras, né? Ela alcança o homem em qualquer lugar desse planeta. Nínive, vamos continuar então com os nossos jovens aqui? Vamos, pastor Josias. Mas aproveitando a experiência da Min, antes, Leandra tem uma pergunta, mas antes dela fazer a pergunta dela, eu queria fazer uma pergunta, pastor Gilson. Né? Que bênção que é buscar essa experiência com os dons, né, pastor Gilson? Então, eu queria, assim, um conselho para nós jovens, né? A palavra diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, né? Então, qual é o conselho do senhor para os jovens hoje de como buscar essa experiência? Eu diria que, em termos práticos, é muito bom quando o jovem está integrado ao trabalho da igreja, à participação nas reuniões, vigílias. Então, são oportunidades. E buscar. Quando a gente busca dons espirituais com um objetivo, que é a edificação espiritual, não é para destaque, né, da pessoa, mas é para edificação espiritual e para ser útil na obra do Senhor, né? Amém. Então, eu peça sempre, eu diria sempre para os jovens, peça sempre ao Senhor a ser usado nos dons espirituais para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Você seja um instrumento nas mãos do Senhor para que Deus possa falar pela sua boca e pelo seu coração. Então, isso é muito importante, né? Esse aspecto, eu diria que a integração é fundamental, né? O jovem, e um detalhe também, às vezes o jovem não foi batizado com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo, né? Aí ele vai ser mais fortalecido ainda para receber os dons espirituais, né? Amém. Amém? Pode seguir, Nínive. Amém. Pastor Josias, no programa da semana passada, eu não sei se os jovens que estão nos assistindo vão lembrar disso, mas o pastor Gilson, quando estava falando dos dons espirituais, ele disse que não ia se delongar no dom da fé, porque tinha uma pergunta sobre isso, e o momento dessa pergunta chegou. Quem vai fazer a pergunta é a Leandra. A paz Senhor, eu me chamo Leandra Mel, eu sou da igreja de Apiacá 1, do Polo de Apiacá, do Ministério do Pastor César Leandro. E a minha pergunta é, pastor, nós sabemos que a fé, ela é um dom espiritual. E nós sabemos também que quando o Senhor nos chama, né, nós somos salvos por meio da graça mediante a fé, nós também recebemos essa fé. Mas a minha pergunta é, há alguma diferença entre a fé que é descrita em Efésios 2:8 e a fé, dom espiritual, descrita em 1 Coríntios 12:9? Muito bem. Para explicar essa diferença, porque que há diferença, há. Então vamos explicar essa diferença. Em Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, ou seja,
ser salvo pela graça por meio da fé, o versículo diz assim, não vem de vós, mas é dom de Deus. Muito bom. Só que a palavra dom ali, naturalmente, como nós sabemos, no Novo Testamento, que foi escrito em língua grega, existem duas palavras para definir o que é dom. Uma delas é a palavra doreia, que está relacionada a dom como uma dádiva, como um presente de Deus, como algo que Deus dá pela graça dele. E é o caso de Efésios capítulo 2, verso 8. Agora, quando o apóstolo Paulo cita no meio dos 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios capítulo 12, versos 8, 9 e 10, ele diz assim, e a outros pelo mesmo Espírito o dom da fé. Aí essa expressão dom da fé já é a outra palavra grega, a palavra carisma. Carisma é o dom no sentido de um dom espiritual, ou seja, é uma operação do Espírito Santo. E aí, portanto, tem essa diferença, basicamente, em que sentido? É que aquela fé que é referida em Efésios 2, verso 8, ela é uma fé resultante de uma ação do Espírito Santo na vida do crente. Por exemplo, deixa eu voltar ao versículo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Que fé é essa? É por meio da operação do Espírito Santo, por meio da bênção do Espírito Santo, por meio da santificação do Espírito Santo, através de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, essa é a palavra fé ali. E isso, o texto diz que é uma doreia, ou seja, um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas lá, quando Paulo fala do dom da fé, ele coloca dentro de uma operação que é aquilo que nós falamos. O que é a palavra carisma? A palavra carisma é uma palavra que é derivada da palavra caris, que significa graça, e ela está relacionada a algo adicional, algo além. Porque a graça é dada, é a salvação. Mas além da graça, além da salvação, o Senhor coloca à disposição do crente o dom espiritual, como algo adicional para fortalecer a vida espiritual do crente, assim por diante. E aí, esse dom da fé, ele é um dom tão importante quanto os demais dons, embora não seja um dom, digamos assim, visível, como a gente diz assim, tive uma visão. Aí esse dom é tido como algo que vai ser descrito. Eu vi assim, vi isso assim, assim. Esse a gente costuma chamar de dons visíveis, dons de manifestações visíveis. Mas a fé não, ela não é um dom de manifestação visível. Só que você vai perceber a fé como uma operação do Espírito Santo, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala sobre os dons espirituais no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que a profecia vem segundo a medida da fé. Que medida da fé é essa? É uma operação do Espírito Santo. Como é que isso se dá, vamos dizer assim, em termos práticos? Por exemplo, se o Senhor usa um servo numa manifestação de dom espiritual e aquele servo tem a oportunidade de ver aquele dom se cumprir, o que vai acontecer com aquele servo? A fé daquele servo vai aumentar, ela vai crescer, porque ele vai dizer assim, agora sim, agora eu entendi que Deus está falando pela minha boca. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ser mais edificado, ele vai ser mais fortalecido. Ele entregou um dom dentro de um nível, dentro de uma proporção, dentro de um alcance. Agora, a fé operada nele vai levá-lo a entregar um dom num aspecto mais abrangente, né? É claro que nós estamos falando aqui sobre dons espirituais. Não estamos falando aqui do profeta. Profeta é ministério. Dom espiritual é diferente de profeta. Você tem o dom espiritual que é dado ao servo na igreja e tem o dom espiritual que é dado ao ministério profético. Aí já é pastor, né? Já é ministério. Esse é um outro assunto. Mas só para continuar, para esclarecer melhor. O dom da fé, portanto, é uma operação do Espírito Santo, carisma. Agora, a fé operada ali em Efésios 2, verso 8, é aquela fé resultante de um convencimento do Espírito Santo para nos capacitar a caminhar na presença do Senhor. Não sei se ficou claro, se complicou mais ainda. Tá respondido? Qualquer coisa ajuda aí. Não, mas aqui, uma resposta dessa, a gente nem precisa falar nada mais. Porque, veja bem, interessante, por exemplo,
Como é que eu posso ser usado num dom, por exemplo, de ciência, se eu não tenho fé, como operação do Espírito Santo, suficiente para crer que Deus fala através daquele dom? E se eu tiver dúvida de que Deus está falando ou não, aí faltou o dom da fé. Aí eu preciso pedir mais esse dom. Pedir, Senhor, me usa no dom da fé, para que eu tenha mais ousadia, para que eu tenha mais profundidade nos dons, para que os dons que eu tiver de entregar, as manifestações do Espírito Santo que eu tiver de entregar, elas sejam mais profundas, elas sejam mais abrangentes, elas sejam mais precisas. Sabe o que é dom preciso? É aquilo que o Senhor disse para Jeremias, capítulo 33, verso 3. Diz assim, clama a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas, né? Tem uma tradução que fala oculta, a outra tradução fala firme. Por que firme? Porque aquilo que Deus mostra é firme. Ah, eu tive uma revelação de que entrou aqui na igreja uma pessoa de aproximadamente 40 anos. Não, ou é 40 anos ou não é nada. Porque a revelação ela é firme, ela não é uma hipótese. Está percebendo? Agora, o servo que entrega uma revelação como essa, ele tem fé. O exemplo, eu estava lá em Natal agora, esse fim de semana, na comemoração dos 40 anos lá de Natal. E entre os 29 dons que tinha ali para ser entregue, havia um que citava o nome da pessoa. Aí naquela hora ali, alguém ficou assim, a gente cita o nome ou não cita o nome? Isso é falta de fé. Mas aí veio um pastor e disse assim, não, eu tive uma revelação que é para citar o nome, porque a pessoa está aqui. Ninguém sabia quem era, o nome era Henrique. Aí o pastor leu então o dom e entregou na medida da fé que ele teve, porque tinha outros que nem fé não tinham, porque ficaram preocupados se citava o nome ou não, então não tinha fé. O pastor entregou com fé. Realmente, o Henrique estava lá, e ele ainda disse o seguinte, o Henrique falou assim depois no atendimento, pode ser até que haja outro Henrique por aqui, mas o Henrique que está vivendo essa situação que foi mostrada lá, isso é exatamente eu, pode orar por mim. Que bênção. Então não há erro nisso. Aconteceu agora, domingo, sábado agora, lá em Natal. Em Natal, comemoração do aniversário da igreja lá. Muito bem, vamos lá, vamos seguir. Bom, gente, nós estamos recebendo, já foi anunciado aqui, irmãos nossos aqui da região sul do estado do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, que estão aqui, os jovens, e a gente se alegra em ter a participação de irmãos, uma distância aí superior a 200 quilômetros, né, 250 quilômetros de distância aproximadamente, daqui lá, e que vieram para pernoitar, inclusive aqui, voltam amanhã, estão conosco participando. Para nós é muito bom. Obviamente que pela dinâmica do programa, os irmãos aqui da Grande Vitória têm mais facilidade de estar aqui, mas se você um dia puder participar com a gente, será uma alegria. Você jovem, estar conosco aqui no estúdio será uma alegria para nós também. Mas a gente sempre faz questão de trazer participação de fora, porque o programa não é só aqui, você participa dele. E nós vamos ter agora uma experiência que será contada pelo jovem Gabriel Benjamin. Ele é de Brasília, no Distrito Federal, da igreja do pastor Raimundo, em Brasília, e nós vamos ouvir agora a experiência do Gabriel. Fala, jovem! Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Gabriel Benjamin, da Igreja do P-Norte, em Brasília, no ministério do pastor Raimundo. E hoje nós temos uma experiência em relação aos dons espirituais. E como jovens nessa obra, nós fomos chamados para evangelizar. E em uma das evangelizações, o Senhor revelou que estaria ali um homem, ele foi identificado porque ele estaria de boné, uma bermuda e uma sacola em uma de suas mãos. E aquele homem, o Senhor revelou que aquele homem ele já tinha ouvido a palavra do Senhor, desde pequeno foi ensinado nos caminhos do Senhor, mas pelo passar do tempo ele acabou se desviando. Mas no meio da evangelização, quando nós cantássemos o louvor, ao findar o labor dessa vida, quando o louvor fala, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aquele homem, ele ia se definir ali pelo Senhor, e nós sabemos que esse homem ele foi identificado no meio da evangelização, e nós mostramos ali o dom espiritual para ele começou a chorar porque o Senhor, ele falou ao seu coração, e ali a vida e a morte foi oferecida para aquele homem naquele dia, e nós cremos e glorificamos no Senhor, porque ele escolheu a vida, e como jovens, nós todos os dias estamos escolhendo a vida na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Gabriel, pela sua participação.
a experiência do culto profético, né, Gilson? Essa é uma realidade cotidiana da igreja. É importante também entender que, segundo a experiência que o Gabriel contou, é que a questão do Senhor se revelar ou identificar uma pessoa no meio da multidão, essa questão é fundamental no que diz respeito aos dons espirituais. Porque o Senhor mostrou os detalhes a respeito da pessoa, detalhando ali a condição dele, como é que ele estava e tudo, para a pessoa então se despertar e ele entender que Deus está falando com ele. Porque se o dom espiritual não tiver esse caráter de individualizar, né, a pessoa para quem o Senhor está falando, a pessoa pode pensar assim, não, mas há um índice de probabilidade. Por exemplo, o senhor está mostrando que um homem entrou aqui muito triste. Tudo bem, triste pode ter umas 30 pessoas que entraram tristes na igreja. Ou 30 homens que entraram tristes na igreja. Ali não, ali já era um detalhamento, né? Um detalhamento. Então isso é importante, por quê? Porque é como aconteceu no caso daquela mulher que tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. Era uma pessoa no meio de uma multidão, a multidão apertando ali, oprimindo Jesus, mas chegou um momento que o Senhor Jesus percebeu que era uma pessoa, alguém me tocou. Ele não disse uma multidão me tocou, porque aquilo os discípulos estavam vendo, mas Senhor, tem uma multidão te tocando. Não, mas alguém me tocou. Então, mostrando que no meio da multidão, o Senhor sempre divisa, né, aquela pessoa ali, para ele entender que o Senhor está falando é com ele mesmo, e não é com outro, né? Isso é muito importante, isso. Eu já tive oportunidade em trabalho de evangelização de 4, 5 mil pessoas no estádio, e lá no meio o Senhor mostrar um dom de uma pessoa, uma determinada pessoa, que até o detalhe do sapato dele, que estava furado embaixo, no pé direito, para identificar que era ele, e ele levantou o pé para olhar, porque ele nem sabia que o sapato dele estava furado. Entendeu? Então, são pontos que às vezes o Senhor mostra detalhadamente, né, no dom espiritual, para identificar a pessoa e a pessoa entendendo, não, Deus está falando é comigo mesmo, não é com outro, não. Glória a Jesus. Bom, nosso tempo já está bem adiantado, mas temos ainda uma participação, não é? Temos, pastor Josias, temos agora a participação do jovem Wesley, que é da Igreja Central, em São José do Calçado. A paz do Senhor, eu me chamo Wesley, sou da Igreja Central, no Polo de São José do Calçado, pastor Fabiano Dias. E a minha pergunta é o seguinte, pastor Gilson, como deve ser administrado o dom de ciência dentro da igreja? E, em especial, sobre o discernimento, eu tenho uma dúvida também. Quem tem o dom espiritual pode discerni-lo? Muito bem. A gente tem, naturalmente, uma orientação da parte do Senhor relacionada à questão de entrega de dom espiritual, principalmente dom de ciência, né, que é visão, revelação e sonho. Isso, naturalmente, a pergunta é como isso deve ser administrado. Isso deve ser administrado da seguinte maneira. O servo, quando ele tem um dom espiritual, seja um sonho, seja uma visão ou uma revelação, ou seja, um dom de ciência, a primeira preocupação dele é o seguinte, ele não é o corpo, ele é parte do corpo, ele é membro do corpo. Então ele vai levar isso ao corpo. E ele vai levar através de quem? Através do ministério. Então ele vai procurar o ministério, o pastor, e dizer, pastor, eu tive um sonho com o irmão fulano, assim, e nesse sonho, suponhamos, né? Nesse sonho eu vi que um pássaro de cor escura pousava na cabeça dele, fazia ninho na cabeça dele. Bom, entregou o pastor, está tudo certo. Agora, se esse irmão pega esse dom e entrega ao próprio irmão com quem ele sonhou, vai ser uma luta, vai ser um problema, vai criar um atrito ali, certamente, né? Então, tem que ser administrado assim, levar para o pastor, né? E outro detalhe, não compete a mim, que tive o dom espiritual, dar a palavra discernimento, aqui quando a gente fala discernimento, na verdade é entendimento, né? Porque o dom de discernimento de espíritos, ele é um dom que se processa, assim, no sentido de avaliar se a manifestação é do Espírito Santo ou não é do Espírito Santo. Então esse é discernimento. Já quando se fala no dom na experiência de discernir na experiência de discernir o dom, aí já dá o entendimento do dom, ou seja, o que o Senhor está mostrando, e aí é que vem então a chamada palavra de sabedoria. Só através da palavra de sabedoria, que é outro dom, é que isso vai acontecer.
Então, não é sábio que eu dê a interpretação do meu próprio sonho ou do meu próprio dom espiritual que eu tive, mas outro interprete. Por quê? Porque nós somos corpo. E se nós somos corpo, então eu não sou sozinho. Eu tenho o dom, eu mesmo interpreto, eu mesmo entendo, eu mesmo ponho em prática. Não, eu estou ligado ao corpo. E tem um detalhe, nós entendemos que o dom espiritual ele não é propriedade do membro, do servo. Ele é propriedade do corpo, porque é para a edificação do corpo de Cristo. E o detalhe, inclusive, que não podemos esquecer, é que quando isso é feito, evita-se uma porção de problemas, né? Ou seja, eu não tenho o direito de discernir o dom, porque eu posso, às vezes, estar influenciado por algum sentimento, algum pensamento, né? Então, os outros é que vão discernir. Porque a palavra do Senhor diz assim, como é que chama? Um fala, né? E os outros julguem. Então, um fala o dom, entrega o dom, e os outros julgam. Que outros são esses? O corpo, a igreja, é que julga. Ou seja, julgar ali é no sentido de checar, né? De conferir se é aquilo mesmo. Experiência do corpo. Amém? Respondido? Amém, respondido sim. Vamos lá. Gente, a gente está chegando ao final do programa, está caminhando para o final, e nesse momento é o momento em que a gente pede um pastor para trazer uma palavra, fazer uma consideração numa mensagem bíblica curta, aplicando aquilo que está sendo trazido às nossas vidas. Na semana passada já tivemos uma participação da Argentina, hoje temos uma outra participação da Argentina, agora o pastor Emanuel Manmana, o sobrenome dele, que é da Argentina. Vamos ouvir então a mensagem que ele traz para nós. Fala, pastor. Jovens, a paz do Senhor Jesus, nos saudamos todos aqui, de Buenos Aires, Argentina, trazendo uma palavra, conselho da parte do Senhor para a vida do jovem referente ao exercício dos dons espirituais na vida do jovem, na vida da igreja. O jovem sendo usado nos dons espirituais dentro da igreja. E o texto base para essa palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 10 e 11, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Meus jovens, meus queridos, é a bênção que nós temos quando colocados nas mãos do Senhor, somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos visitados em visões. Quantas vezes na igreja, no culto profético, numa assistência, no Evangelho Sem Fronteiras, o Senhor fala de uma maneira tão específica, tão clara para a vida do necessitado. E cabe a cada um de nós, como Ananias, dizer: Eis-me aqui, Senhor. Está na posição, está numa postura de oração, de busca ao Senhor, para que quando o Senhor chamar, nós podamos dizer: Eis-me aqui, Senhor. E aí ele vai poder falar orientações claras, porque a visão que teve Ananias foi muito clara. Ele falou, deu uma direção muito certa, uma direção para o jovem para poder atender o necessitado. A vida daquele que chega na casa do Senhor cego espiritualmente, mas que numa palavra, numa visão, o Senhor pode abrir os olhos, pode dar a salvação, pode dar o convencimento de que a verdade hoje, na vida do servo do Senhor, é uma verdade absoluta. Que o mundo pode oferecer verdades relativas, mas no Senhor, na presença do Senhor, a verdade é absoluta. Amém, companheiro. A paz do Senhor. Mais uma vez, um forte abraço aos nossos irmãos na Argentina. Que Deus abençoe muito. Bem, gente, a gente está chegando então ao final
do programa. É sempre uma bênção, sempre uma alegria. Pastor Gilson, muito obrigado pelo seu tempo, por estar conosco aqui, por trazer as orientações acerca dos dons espirituais. Amém. Obrigado, pastor Josias, a paz do Senhor. Amém. Já fica o convite para estar conosco em outras oportunidades. Se Deus sempre quiser. muito bom. Minha colega Nínive, a paz do Senhor, obrigado pela sua participação. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, pastor Gilson, os jovens que estão aqui conosco hoje, que vão pernoitar no Manaim, Isso. de Cariacica. E é uma bênção fazer parte desse programa. Quero também deixar um abraço para os jovens que estão nos assistindo, para os jovens roteiristas, meus amigos Karina, Maritza, Raíssa, Rafael e Tailson. É uma benção. Olha só, Nínive, quando você fala os jovens roteiristas, eles são mais do que roteiristas, né? Porque eles não preparam só roteiro, eles carregam o piano mesmo, faz tudo acontecer aqui e eu não posso deixar de fazer menção a isso. Obrigado a você também. Tá Amém, bom? pastor. Aos queridos jovens, a casa de vocês, voltem sempre que desejarem. Uma alegria receber vocês e uma alegria receber todos vocês, você jovem que está assistindo o programa. Será sempre bem-vindo. Se houver a possibilidade de estar conosco aqui numa das edições, será uma alegria. Tá certo? Queridos, Deus abençoe, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Gilson. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta. Tema novo, hein? Você não pode perder, tá certo? Deus abençoe, a paz do Senhor.